Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A importunação sexual se tornou crime, com pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. A proposta também aumenta o rigor das sanções para casos de divulgação de vídeos de nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima e de cenas de estupro. A maioria das mulheres já presenciou uma cena de importunação sexual no transporte coletivo. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas eu já vi vários casos, sim. A pessoa gritar, brigar, né? Já aconteceu comigo, eu acho que tem que punir, sim, porque, né, você não, às vezes tem gente que julga por causa da roupa, mas você tem direito de se vestir do jeito que você quiser, né? Não é por isso que você está dizendo me pegue e me aperte. Eu acho que tem que ter punição, sim, e severa. O transporte público é o espaço onde este tipo de situação, infelizmente, é comum. Mas o caso pode acontecer em qualquer lugar e agora é crime. A pena é de 1 a 5 anos de prisão. Em Curitiba, a primeira prisão por importunação sexual foi feita nesta segunda-feira. Um homem de 37 anos foi detido pela Guarda Municipal dentro do transporte coletivo. A prisão foi feita em uma linha no terminal do bairro SIC, depois de uma denúncia recebida pelo 153. O crime foi relatado pela vítima, uma jovem de 18 anos, e por testemunhas que estavam no ônibus e viram o que aconteceu. E para que a lei seja aplicada, são necessárias provas. Testemunhas, que normalmente nesses espaços você não dispõe, você não tem como provar, ou vídeos, né? Vídeos, áudios, fotos, para que se tenha um mínimo de prova para uma condenação. A divulgação de vídeos com cenas íntimas passou a ter punições mais rigorosas. Não é só quem produz essas imagens, mas se eu recebo e eu transmito, eu divulgo, eu também incido nesse crime. Não transmitam, não usem, não compartilhem, não curtam essas cenas. Você pode ser indiciado aí nesse crime. A previsão da Justiça Eleitoral é de uma votação tranquila e sem problemas de falta de acesso às pessoas com deficiência que forem votar no domingo. Saiba como o órgão se prepara para receber os mais de 1 milhão de eleitores com deficiência. A colinha dos números dos candidatos em que vai votar pode ser escrita no sistema Braille ou decorada na memória. Fernando, que é cego desde os 6 anos, usa essas táticas para exercer seu direito de votar. E ele até já testou a urna deste ano, em ação promovida pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O áudio era só o número, né? E aí que em 2018 evoluiu para fala o número e cá o cargo. E antes só falava o número. Então evoluiu para isso. Ainda falta falar o nome do candidato, né? Isso ainda falta. Os números da urna eletrônica também estão escritos em sistema Braille desde a primeira versão em 1996, mas nem todo eleitor cego sabe ler e escrever em Braille. Por isso, foi importante o acréscimo do áudio, para que o eleitor pudesse confirmar o número que estava digitando. É o caso de Maristela, que ficou cega adulta e ainda não se sente segura ao votar, amparada apenas pela sensibilidade nas pontas dos dedos. Eu votar, levei o meu filho comigo, porque eu não sabia o Braille, estou aprendendo o Braille agora, né? Então meu filho entrou comigo. Uma das mesárias implicou comigo que não poderia, mas a outra disse que sim, que poderia, por eu ser deficiente visual, eu tenho direito a acompanhante. Um decreto de 2004 define que as urnas sejam adequadas para a autonomia de votação de quem tem deficiência e a instalação seja em local de votação plenamente acessível. Além de adaptações tátil e sonora e das cores que ajudam inclusive analfabetos, existe a legislação brasileira de inclusão que permite que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Até 23 de agosto deste ano, o TSE fez campanha para que os eleitores que estavam com dificuldade em votar por falta de acessibilidade se cadastrassem para a troca da sessão eleitoral. No Brasil, 940 mil eleitores solicitaram a alteração. Quem perdeu o prazo e tiver dificuldade no domingo deve procurar o agente de informação da sessão.
3/4 dos brasileiros têm medo de ter o voto influenciado por notícias falsas, as famosas fake news. O dado é de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em conjunto com o Serviço de Proteção ao Crédito. Uma pesquisa da Confederação dos Lojistas mostrou que 75% dos brasileiros têm medo de ter o voto influenciado por fake news. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que dizem checar se uma informação política é verdadeira é menor, 60%. Como explicar essa diferença, então? Há uma demonstração clara que aqueles que afirmaram que verificam a veracidade, o número deve ser muito menor do que é apresentado na pesquisa. Muitas pessoas mentem sobre essa informação para não passarem uma imagem de alguém desinformado na atualidade. A internet e as redes sociais se firmaram como dois dos principais meios de informação e desinformação nessa eleição. Por um lado, 1/3 dos brasileiros compartilha dados sobre políticos nas redes. Por outro lado, 40% não conferem a veracidade desses dados. A internet é hoje a segunda fonte de informação política do eleitor brasileiro. Ela só perde para os debates na TV, ainda segundo a pesquisa. As reportagens aparecem em terceiro lugar, as conversas com parentes e amigos vêm na sequência e só depois está o horário gratuito no rádio e na TV. Os principais candidatos com maior tempo no rádio e na televisão estão na base das pesquisas, estão com índices baixíssimos de votação, enquanto aqueles que têm pouco tempo, mas grande penetração na internet, mais especificamente nas redes sociais, esses estão à frente nas campanhas eleitorais. Ou seja, a internet veio para ficar e será o grande campo de campanha eleitoral daqui para frente. Passou de 1.400 o número de mortos em consequência de um terremoto e um tsunami que atingiram a Indonésia. Milhares de pessoas seguiram para o aeroporto de Palu, a cidade mais atingida pelo tsunami, para tentar deixar o país. As imagens aéreas mostram o tamanho da destruição na ilha. Depois dos primeiros tremores, na sexta-feira, um alerta de tsunami chegou a ser acionado, mas testemunhas dizem que não estava mais ativo quando as ondas atingiram a costa. Nas imagens feitas com celular, é possível ver a hora em que o tsunami atinge Palu. Nas ruas houve uma onda de saques de comida em supermercados e de combustível em postos de gasolina. A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, região de extrema instabilidade geológica e constantemente atingida por terremotos, alguns seguidos de tsunamis. A Academia Sueca divulgou no início desta semana os ganhadores de 3 categorias do Prêmio Nobel. O prêmio de medicina foi para o cientista americano James Patrick Ellison, da Universidade do Texas, e para o japonês Tasuku Honjo, da Universidade de Kyoto. Os dois são responsáveis por um novo tratamento que usa o próprio sistema imunológico para inibir o câncer no organismo. A descoberta possibilitou o combate ao câncer de pele em estágio avançado e, segundo especialistas, mostrou grande eficiência. O Nobel de Física será dividido entre 3 cientistas que revolucionaram o uso do laser, aumentando a precisão, por exemplo, em operações para corrigir problemas de visão. O americano Arthur Eskin desenvolveu o método das chamadas pinças ópticas, que permite cortar objetos muito pequenos com o laser e manipular até mesmo proteínas, moléculas e DNA. Já o francês Gerard Mourou e a canadense Donna Strickland pesquisaram pulsos ópticos de alta intensidade. A americana Frances Arnold vai receber metade do prêmio de Química. Ela foi responsável pelo estudo da chamada evolução dirigida de enzimas, que podem ser usadas para fazer biocombustíveis e medicamentos. A outra metade do prêmio vai ser dividida entre o americano George Smith e o britânico Gregory Winter. Eles desenvolveram um método para criar remédios a partir de bactérias infectadas com o vírus em laboratório. A pesquisa pode ajudar no combate a doenças autoimunes e alguns tipos de câncer. As dificuldades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho são grandes, mais ainda para jovens com síndrome de Down. Pensando nesse público, o Sebrae deu início à primeira turma piloto de um curso de atendimento ao público.
Aos 22 anos, Leandro já trabalhou como empacotador em uma rede de supermercados e agora busca capacitação para expandir suas possibilidades no mercado de trabalho. Já Daniel, de 33 anos, se qualifica de olho no primeiro emprego. Com uma filha de 28 anos com síndrome de Down, Suelda acredita que a capacitação é bastante positiva e abre as portas do mercado de trabalho para pessoas com deficiência. É uma maneira de estar inserindo essas pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. A gente sabe que o trabalho tem uma importância fundamental na vida de qualquer ser humano, principalmente na vida de uma pessoa deficiente, né? Não perdendo de vista, por que não uma pessoa com deficiência trabalhar. Sancionada há 27 anos, a Lei de Cotas estabeleceu obrigatoriedade para as empresas com 100 funcionários ou mais preencherem uma parcela dos seus cargos com pessoas com deficiência. A cota depende do número de funcionários que a empresa detém no seu quadro. O curso tem metodologia participativa, por meio de jogos, situações simuladas e das experiências advindas das atividades. Tem sido uma grata surpresa para a gente, porque a gente montou o conteúdo, né, que é uma viagem de trem, onde a cada estação ele trabalha uma ferramenta. E a gente estava bastante preocupado, né, saber... na expectativa se eles iriam compreender a cada etapa. E está sendo excelente para a gente. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.